Bom, agora a próxima palestra é da Gisele Araújo, relevância do produto para uma marca. Gisele Araújo é engenheira têxtil, com atuação em multinacionais como Levi's, Rip Curl, Lenzing, Arvin Mills, e no varejo internacional, em empresas como Marks Spencer, Victoria's Secret e H&M. É especialista em captar novas tendências e criar conceitos para novas linhas de produtos. Atuou em sourcing, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de negócios, com especial talento para treinar equipes, formar designers e implantar métodos de desenvolvimento de produtos em empresas do ramo têxtil e de confecção. E hoje a consultora Lectra de negócios da moda. Agora eu passo a palavra para a Gisele. Bem-vinda, Gisele. Olá. Alguns aqui eu já conheço, que são os clientes que a gente vem trabalhando, né? E alguns eu ainda quero conhecer. Então, hoje, o que a gente vai falar está muito dentro do contexto de toda uma transformação no mundo, né? Então, a gente não pode falar de tecnologia, a gente não pode falar de modelo de negócios, de inovação, sem considerar a transformação que nós estamos vivendo no nosso mundo. Então, assim, se a gente for falar, em quase todas as palestras que eu tenho ido, em palestra do SAP, todo mundo fala de Big Data, Internet of Things. Então, assim, nós estamos num mundo digital. Esse mundo que a gente vive, em 2020, vão existir de 50 a 75 bilhões de dispositivos móveis, né? Os meios de transporte vão ter que mudar. Nós vamos ter que andar num transporte um pouco mais sustentável, como a bicicleta. Alguns países como a Suécia, a Holanda já estão nessa onda, né? Ali a gente está vendo que o nosso emprego dos sonhos, ele vai ter que ser criado por nós mesmos. Quer dizer, o nível de empreendedorismo dentro de cada pessoa vai ter que melhorar. Quando a gente fala em inovação, a inovação de grupos de pessoas, do próprio indivíduo, né? E ali a gente está vendo uma carteira que diz não tem nenhum valor dentro, né? Então, assim, a gente está vendo também essa história dos valores, do dinheiro, né? Concretamente, que a gente não sabe ainda em que mãos eles estão. Isso está mudando de mãos. E aquele produto ali que a gente vê que a felicidade está dentro. Então, se a gente for ver, esse é um mundo que mudou muito nesses últimos anos, né? E quais são as tendências principais, né? Eu ia apresentar umas 9 tendências, mas a gente condensou 3 para que a gente pudesse falar um pouco melhor sobre o produto em relação à marca. Então, dentro desse conceito, a gente já viu com a Daniela e o próprio Marcelo esse aumento dos millennials, que são essas pessoas jovens nascidas por volta de 90 e poucos, 2000, que em 2020 farão parte de 50% da força de trabalho. Vai ser essa gente, que tem uma nova forma de pensar, são pessoas móveis, são cidadãos globais, tá? E eles não têm fronteiras, eles são facilmente adaptáveis a sistemas e tecnologia, eles são influenciadores. E hoje em dia é muito interessante para as empresas tê-los como empregados ou como consumidores, né? Então, a conquista e reter essas pessoas dentro da sua empresa vai ser super importante, né? Então, as marcas vão ter que também ter um diálogo com eles. Quando a gente fala de internet das coisas, como eu falei, e o Big Data, a gente vai ver que o mundo está caminhando para isso. Os estilos de vida das pessoas vão estar conectados e todos os dispositivos vão estar conectados. Eu fui num debate como esse, há 2 dias atrás, que tinha uma pessoa da IBM, ela passou um vídeo, e eu só não vou passar aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, mas
ela mostra assim uma experiência de loja do futuro em que a pessoa está com um relógio e esse relógio é o cartão de crédito, a empresa que conhece esse consumidor, ao entrar na loja, ela consegue saber, através dos aplicativos, tá, o histórico do estilo e do gosto daquele consumidor, e tudo que ele vai escolhendo vai sendo também baixado num banco de dados. Então, esse histórico do cliente vai ficando mais simples. Então, eu acho assim, aqui em 2015, o que é verdinho ali nas bolinhas é o número de dispositivos. E pessoas é o branquinho. Então, em 2015, o número de dispositivos móveis e de inteligentes já superou o número de pessoas. Em 2020, isso vai pular para 50 bilhões, que vai ser mais do que a população, muito mais. Então, assim, o modo de vida vai mudar, no sentido de que todos os dispositivos vão estar conectados, tipo a cafeteira, em relação ao horário que você acorda, tá? O voo que se atrasa e que você recebe uma mensagem no seu celular e o alarme vai tocar um pouco depois, já que atrasou, a gente pode dormir mais. Então, assim, são coisas conectadas. Então, o mundo vai estar diferente. Então, a forma de interagir das pessoas também vai mudar, né? Isso são os consumidores do futuro, né? E quando a Daniela falou de o consumidor prefere ter experiências do que comprar ou ter bens, na realidade, esse consumidor novo e jovem, ele também quer experiências mais autênticas. E o que ele espera de uma marca? Ele espera que a narrativa da marca seja verdadeira, que aquilo que você está prometendo, você está entregando. E não é ser completamente sustentável, porque a gente sabe que para uma marca se tornar completamente sustentável, ela tem que fazer um trabalho muito grande de transformação. É mostrar que você está caminhando para aquilo que você está tentando melhorar e entregar algo de qualidade, mas também propondo um aperfeiçoamento da vida do consumidor. Tem um livro sobre design thinking que eu gostei de uma frase em que ele diz, diante de todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, o tamanho do nosso desafio é muito grande, porque nesse cenário, as pessoas os empresários, as equipes de produto, todas as pessoas que criam ou decidem, elas têm um pensamento inocente se elas acham que fechadas em 4 paredes ou do alto das suas torres, elas vão conseguir decidir sobre aquela empresa, sobre a marca. O que vai acontecer é uma necessidade muito grande de ter diálogo com o consumidor, né? Se a gente for pensar qual a razão número 1 pela a maioria das empresas, startups, por que elas fracassam, né? Dentro de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, foi detectado que 19% dessas empresas falharam por serem muito pouco competitivas, mas a gente ainda não sabe por que elas foram pouco competitivas. Alguns diziam que era porque a equipe de projeto estava errada, ou então 29% porque não tinham verba, mas a maioria é porque o produto não era um produto que tinha uma atração para o consumidor. Então, as pessoas acham, às vezes, que elas podem convencer o consumidor a gostar do seu produto, quando, na realidade, o produto é que tem que encantar, como o Marcelo falou, a gente tem que se apaixonar à primeira vista pelo produto, né? E o Steve Jobs, ele falou, por exemplo, que muitas vezes, quando você está inovando, você está fazendo um produto que o consumidor ainda não conhece. Então, ele não pode dizer se ele gosta ou não gosta, porque ele nunca viu, né? Mas
A gente não pode levar isso ao pé da letra e fazer produtos, como nesse caso, completamente fora de contexto. E que realmente a gente não vai convencer depois, com nenhuma estratégia de comunicação, a que o consumidor resolva comprá-lo, né? Porque ele não tem afinidade nem com o estilo de vida, nem com absolutamente nada em relação ao consumidor, né? Então, hoje em dia, a gente está falando de diálogos com o consumidor, e o consumidor, nesse caso, é o rei, né? Mas quando a gente fala que o consumidor é o rei, né, a gente também sabe que a nossa relação com ele, embora a gente fale sempre que marketing tem que se voltar para o consumidor, é uma relação que está mudando também. Porque o consumidor está tão interativo que ele é capaz de decidir aquilo que ele quer muito antes de você pensar em fazer um produto. Então, se o consumidor é o rei, nesse caso, no nosso trabalho de criação e de indústria, o produto é o herói. É ele que dá lastro à marca. E se a marca tem que ter uma identidade que propõe algo diferente para o consumidor, o produto ele tem que consolidar isso, ele tem que dar lastro para a marca. Ele tem que validar isso para o consumidor, né? O produto ele tem que gerar uma conexão emocional. Por que as pessoas fazem fila na porta da Apple antes de um produto, quando o produto vai ser lançado no primeiro dia, e são capazes de pagar um preço superior, que o produto lançado é mais caro que os outros, e a gente sabe disso. Mas por quê? A empresa ela estabeleceu uma conexão muito forte com o consumidor, e o consumidor ele não está comprando só o design ou a funcionalidade, mas é o que a marca representa como prestígio, sabe, como inovação. Se a gente for comparar o que é a marca e o que é o produto, e dentro de uma estratégia de crescimento de uma empresa, a marca representa o conceito, né? O conceito é uma história. A gente está contando uma história, é uma narrativa, né? Ela tem que gerar empatia com o consumidor, estimular o desejo, e ela tem que entregar o valor, né? Então, o que representa a marca? A logotipia, a assinatura, os valores, a comunidade em torno dessa marca e a notoriedade, se ela é regional, se ela é nacional, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muitas marcas que são conhecidas numa região. E se você vai para um outro lugar, você fala daquela marca, eu estou visitando aquele cliente, eu estou falando... E aí a pessoa fala, você não conhece essa marca, mas é porque ela está atuando no mercado muito... em algumas regiões, às vezes região mais sul, e às vezes região centro-oeste, nordeste. Então, assim, a gente vê isso. Então, a marca, ela tem uma visão estratégica a longo prazo, enquanto que o produto ele representa o know-how de todos aqueles que fazem o produto, ele representa uma excelência, a criatividade, um ícone, a qualidade. Quando a gente fala de qualidade, isso vem da escolha dos tecidos, do acabamento, do caimento, do aspecto da superfície do produto, né? E o marketing e a comunicação em relação a como colocar isso no mercado, como comunicar os serviços que a gente dá para o consumidor e os canais de distribuição. Geralmente, quem está trabalhando no produto tem uma visão a curto prazo, porque a gente tem que entregar a coleção, a gente está focado numa estação, só que quem está gerindo a marca, ela tem que ter uma visão estratégica a longo prazo. Algumas empresas que estão crescendo, a preocupação delas qual é? É persistir no mercado, é sustentar esse crescimento, é continuar expandindo, independente da situação da economia. Marcelo falou algumas referências de marketing, e o Kotler ele dividiu em 4 grandes P's que compõem, por exemplo, os negócios, né? O modelo de negócios. Então, um deles, por exemplo, é o produto. Então, ele é um item principal. Eu coloquei um quinto, que é pessoas, tá? Embora já existam mais 2, que um deles é o planeta. Mas aqui, no final, a gente vai falar muito sobre pessoas, porque somos nós, pessoas que fazemos o produto, somos nós também que compramos o produto, né? Então, a gente não pode desvincular o produto das pessoas. A gente pode dizer o seguinte, que como será que seria... imaginar
o produto certo para nós, para a nossa marca, né? Essa é uma pergunta que a cada estação e a cada momento a gente vai se perguntando, principalmente aqueles que criam, né? A indústria está mudando nos últimos anos. A gente viu toda uma mudança de compras na Ásia. Hoje em dia, a logística é global, a tecnologia tem que ser usada, se a empresa tem que ser lean, tem que ser competitiva. Mas nós viemos de momentos em que muitos de nós que estamos na indústria há muito tempo, né, eu já estou há uns 30 anos nessa indústria, né, e eu lembro dessa fase, que eram os anos dourados, em que eu tinha tempo para pesquisar uma coleção. Vocês acreditam que a minha viagem de pesquisa poderia ter 30, 40 dias? Então, na realidade, hoje em dia não dá para fazer isso, porque muitas coisas estão acontecendo nesse meio tempo dentro da empresa. E você não pode se ausentar tanto tempo, a não ser que você tenha equipes que vão viajando em tempos diferentes, pesquisando coisas diferentes. Nós fazíamos 2 coleções ao ano só, né? E essas coleções eram geralmente focadas num determinado mercado. E a gente conhecia esse mercado, mal ou bem, né, e lidava com os clientes, e tinha um cliente mais fiel. Então, a gente sabia identificar. É aquele tipo de pessoa que compra da minha marca. Por décadas, esse modelo de negócios era assim. A empresa mandava os designers viajar, os gerentes de produto pelo mundo, fazia as pesquisas de tendências, selecionava designs de 6 a 9 meses antes, baseando-se em tendências, certo? Fazia as apostas nos produtos que os gerentes de produto achavam que seriam os campeões. Muitas vezes, eu me lembro da época da Levi's, que a gente fazia uma reunião, que algumas empresas chamam, tem os seus nomes para isso, mas era uma reunião de adoção, que eles chamavam. Mas essa adoção era os principais compradores que participavam, e eles davam notas para as peças, e esse ranking ia fazer com que as peças ficassem ou não na coleção. E é óbvio que aquilo que era novo nunca era votado, porque aquilo nunca era aposta. Então, eu tinha que, muitas vezes, colocar uma força para que alguma coisa que não tivesse sido bem votada entrasse na coleção, porque era aquilo que ia fazer a diferença, né? Era aquilo que ia ser a inovação. Mas acontece que as quantidades de tecidos eram compradas em cima daquelas apostas, né? E a gente lançava os produtos, os números de vendas, então, no final, iam determinar se o nosso processo tinha sido válido, tinha trazido resultado ou não. E a gente tentava consertar alguma coisa para a próxima coleção, certo? Era mais ou menos assim. Só que nós estamos numa outra fase. Nós estamos lidando com esse tipo de consumidor. Esse consumidor, ele sabe das informações, de tudo que é de última geração, em segundos, se conectando com pessoas do mundo inteiro. Então, ele é capaz de decidir, e a economia boca a boca tem um papel assim enorme na decisão dessas pessoas, né? Então, além disso, nós temos um outro desafio. Eu vejo marcas dizerem que a minha estratégia é ter loja onde nem existe loja departamental, por exemplo, no mundo. Eu não vou citar quem falou isso para mim, mas é uma loja departamental que quer ter loja no Acre, no Amapá e tal, mesmo que o e-commerce cubra todas essas regiões, mas essa, por exemplo, é estratégica. E aí tem uma aluna dessa mesma empresa que me perguntou assim: e como é que eu faço para atender essas diferenças regionais, né? Porque a gente precisa entender esses diferentes Brasis, tá? Esses Brasis aí é um antropólogo chamado Darcy Ribeiro que escreveu isso, porque são gostos diferentes. Eu já cheguei a fazer coleção de estamparia para uma região do Nordeste que eu achei que eu não teria capacidade de perceber o gosto deles. Foi só depois de eu ficar lá algum tempo que me caiu a ficha como é que eu tinha que desenhar para eles, porque é uma outra percepção de cores. E no caso das roupas, é uma outra morfologia também. Então, entender esses Brasis é um grande desafio.
E mesmo que a gente não esteja na indústria do fast fashion, nós estamos concorrendo com aqueles que fazem cada vez mais rápido. Tá? Então, hoje, o fenômeno do fast fashion fez com que o ciclo de desenvolvimento se encurtasse muito, né? Aquela história de pesquisar, ter tempo para desenvolver a concepção da coleção, a estratégia durante meses, isso daí não existe mais. Esse tempo tem que ser do dia para a noite, né? Então, o consumidor, a Zara foi uma das grandes empresas que surgiu com esse modelo do fast fashion de uma forma que impactou todo o mercado. O que para o dono da Zara é importante? O que ele está entregando? Ele está entregando para o consumidor aquilo que se baseia na própria decisão de compra. Então, ele tem todo um sistema de tecnologia para perceber o que o varejo compra. Quando eles descobrem um determinado produto está sendo um best-seller, vamos dizer que naquelas entradas que são baseadas nas tendências das passarelas internacionais, uma determinada peça está vendendo, vamos dizer, saia lápis com um tecido X de neoprene ou sei lá o quê, e com estampa digital com motivos de gráficos. Eles em 24 horas, eles têm essa informação já digerida e um designer já faz um carry-over, que é um produto de continuidade para ser entregue 3 semanas depois. A Inditex, ela tem uma flexibilidade, uma resposta muito rápida. Isso tem a ver com uma mudança de forma de trabalhar, tá? E isso também tem a ver com a H&M. A H&M ela tem um modelo um pouco diferente. Ela tem 2.600 lojas em 43 países. E toda a decisão fica... a criação fica na Suécia, em Estocolmo, em 150 designers, 100 compradores. Tá? E ela tem uma rede de 900 fornecedores. Não tem nenhuma fábrica, né? Mas a habilidade deles de reagir é ter os escritórios de produção perto de onde tem as fábricas. Então, eles têm uma autonomia para escolher, por exemplo, quem é o fornecedor certo para aquele produto e também brifar esses fornecedores e inspecionar a qualidade, né? E aprovar protótipos e tal. Então, na realidade, eles dividiram em 2 tipos de cadeia de suprimentos, que são... E a Zara é o mesmo, tá? O lead time mais curto faz na Europa, perto dos mercados principais que eles estão atendendo, e o lead time mais longo nas regiões de baixo custo na Ásia. Eles têm uma mistura de longevidade de produtos, que são os produtos mais básicos e de ciclo mais longo, e flexibilidade em lançar a modinha o tempo todo. Então, a proposta deles é criar uma rede, uma parceria estratégica entre eles, que é os escritórios e os fornecedores, né? Então, a H&M, por exemplo, como exemplo, eles têm muitas coleções acontecendo ao mesmo tempo. Isso é o caso também de C&A, Riachuelo, Renner e um monte de varejistas de grandes cadeias, né? Coleções cápsula, coleções assinadas por estilistas, né? Aqui é uma coleção da Chanel, né? Em que hoje em dia a gente tem coleções resort, e um dos estilistas da Zedina Layak disse assim: vamos parar com a multiplicação das coleções, porque na realidade é uma coisa infindável, né? Essa mudança. Então, hoje em dia, o que isso tudo representa para nós que trabalhamos com desenvolvimento de produto? É um ciclo muito acelerado, em que a necessidade de fazer os pilotos cada vez mais rápido, a pressão é enorme em cima de nós, né? A expansão também das categorias, com submarcas, com cruzamento de segmentos, com determinados tamanhos que têm que ser introduzidos quando se trata de um novo segmento. Tem marca que trabalha com plus size, tem marcas que trabalham com outras regiões em que o biotipo é diferente. E o controle do ciclo do produto fica cada vez mais difícil e mais complexo, exigindo muita tecnologia e muita atenção aos processos. E
As ofertas têm que ser cada vez mais relevantes, a gente tem que desenvolver o produto certo e ter o caimento certo, se a gente quiser manter o consumidor. Então, a visão do desenvolvimento do produto hoje, 3 pontos principais, que é o produto certo, na hora certa, o preço certo, isso parece óbvio, mas a gente muitas vezes esquece de um ponto principal, que é para quem eu estou desenhando, porque o produto certo depende de para quem eu estou desenhando. Cada vez mais eu tenho que conhecer o meu consumidor, eu tenho que ir e conversar. Sabe, tem empresas que mandam os seus estilistas ficarem na loja em determinados pontos de venda para entender quem entra dentro da loja, por que compra e o que compra, né? Além de pagar pesquisadores para fazer isso também. Na realidade, o desenvolvimento ágil tem que focar nas pessoas numa colaboração efetiva. As competências das equipes têm que ser aperfeiçoadas. O foco na qualidade tem muito a ver com vestir. A gente está falando de modelagem aqui e muitas vezes eu tenho marcas que eu adoro, mas muitas vezes eu não compro porque eu tenho dificuldade por causa do caimento, né? E a gente sabe que é uma coisa que tem que evoluir muito, principalmente com essas expansões de regiões. O foco na performance, que é chegar na hora certa, mas o foco no consumidor é o principal, porque a gente tem que estar se direcionando ao estilo de vida do nosso consumidor, para que ele estabeleça uma conexão emocional com a nossa marca. Isso vai ser feito através de quê? Do produto. O produto, a gente está falando muito de produto como uma coisa assim ligada à marca, o diferencial da marca, mas, gente, produto é um projeto, né? Dentro de uma empresa, como nós trabalhamos, as pessoas são gerenciadores de projeto. Eu acabei de ver um filme, Dior e eu, que eu adorei a hora que o designer ele fala assim: vocês pensam que essas modelistas são executivas operárias? Não, elas são mulheres de negócios. Elas são as pessoas que sabem fazer o produto com uma metodologia e dividir a coleção entre as pessoas que são aptas para fazer cada tipo de produto. Tipo assim, a pessoa que é especializada em alfaiataria, o outro que disse assim, eu tenho escolha para escolher o modelo que eu vou fazer. Ela falou assim, não, só você vai conseguir fazer isso. Entende? Então, na realidade, eu acho que todo esse projeto envolve muita colaboração. Hoje em dia falam muito de design thinking, tá? Mas design thinking nada mais é do que aquilo que a gente tem que fazer o tempo todo dentro das fábricas. A gente tem que fazer um produto rentável para o negócio, a gente tem que fazer um produto desejável para as pessoas, mas a gente tem que fazer algo que seja tecnicamente viável, sabe? O sonho do estilista tem que ser concretizado por vocês, né? E essa metodologia é uma metodologia de criação em conjunto, sabe? Na realidade, o modelista é também um designer, né? Ele está fazendo parte da criação, né? E aí eu queria falar, por último, de um caso de sucesso, que é a Zanier. Por que eu acho a Zanier uma coisa bacana para mostrar para vocês? Dos inúmeros clientes que a gente tem, que tem casos de sucesso, eu acho legal o seguinte, que eles fazem uma coleção infantil, mas que é o mini Gautier e o mini Paul Smith. E eles têm um desafio, como eles fazem na França, os modelistas tinham que fazer prova de roupa toda hora e ir para Londres para ser aprovado. E eles têm um desafio de fazer algo com caimento perfeito, só que essa exigência do mercado de luxo em miniatura. E quando a gente trabalha com infantil, a gente sabe que os detalhes são fundamentais numa peça, né? Porque eles vão aparecer muito. Então, ele tem um segmento muito específico em que a inovação do 3D fez com que modelistas e estilistas tivessem que trabalhar realmente em conjunto. Não é simplesmente entregar o desenho e dizer, olha, se vira que eu quero que você entenda o meu sonho, você tem que entregar meu sonho. Não é isso. Então, na realidade, eles começaram a fazer um processo colaborativo de criação em que o estilista e o modelista visualizavam todas as etapas do processo com antecedência. E aí a gente pode ver o filme da Zanier. Le groupe Zanier est le leader de la mode enfantine. Nous dessinons, créons, produisons des collections plutôt haut de gamme que nous commercialisons dans le monde entier. Nous développons
2 licences en gamme enfant, Junior Gauthier et Paul Smith Kids. On est sur des robes qui sont complètement issues de la haute couture, donc bien sûr très glamour, très féerique. C'est du luxe avec des finitions toujours parfaites, beaucoup de sens du détail. Et puis par ailleurs, le bien-aller est une obsession fondamentale pour nos modélistes, nos stylistes, bref toutes les équipes qui gèrent ces collections. En décembre 2011, nous avons eu la possibilité avec Lectra de tester le logiciel 3D sur Modaris, ce qui nous a permis de le modeler à nos besoins. Modaris nous a offert un outil de communication entre le bureau de style et les modélistes. On est autour d'une image virtuelle qui nous permet du coup d'avoir une approche beaucoup plus conviviale, beaucoup plus visuelle et parlante. Avant, on montait souvent des patronages papier, on les montait concrètement. On agrafait, on scotchait, on mettait sur le mannequin réel. C'était bien sûr une perte de temps et puis quelque chose qui n'était pas du tout proche de la réalité. Avec la 3D Electra, cela nous permet de voir comment la matière va réagir par rapport au volume, si la robe va remonter, comment les fronces vont être gérées. On a un petit effet cloche sur cette robe. On a pu se rendre compte du volume qu'on voulait ou du volume qu'on avait en trop, ou bien si on n'en avait pas assez, on a pu régler ça grâce à la 3D. On a aussi d'énormes contraintes au niveau du nombre de tailles que nous gérons. Pour une marque enfant qui travaille du 0 au 16 ans, c'est environ 15 à 16 tailles. On a besoin de voir ensemble si le style est vraiment dans le même esprit dans la grande taille que dans la petite taille. Lectra nous permet de développer les patronages assez rapidement et on corrige simplement les points qu'on souhaite en fait. Ça laisse beaucoup plus de liberté pour créer, penser des nouvelles techniques, des nouvelles façons de construire. Et on ne se sent pas du tout prisonnier en fait de l'outil. On arrive à refaire le modèle directement avec la modéliste et on n'a pas ce problème de retourner à Londres et de devoir refaire des modèles. On les a directement en live. Lectra nous a apporté, je dirais, une innovation permanente et c'est ce que souhaite le groupe Zany aujourd'hui, c'est d'être à la pointe de l'innovation. J'espère qu'on va aller encore plus loin à l'avenir. Mas na realidade o último é uma lição de casa, é para ver o filme Dior, tá? Porque tem muitas falas importantes para nós que trabalhamos nesse ramo, tá? Esse até no YouTube você consegue ver partes, mas tem algumas coisas que são importantes que ele fala em relação à moda ser um diálogo. Ele, por exemplo, o estilista, na realidade, ele era um diretor de arte e o próprio assistente dele fala assim, ele não desenha nada, sabe? Ele cria os conceitos, é a equipe realmente que cria. Né? E a criação também é feita pelos modelistas. Por exemplo, quando eles criam tudo dentro de um tecido base, como um tulezinho ou uma sarja, talvez eles ainda nem saibam qual é o tecido final. E tem uma conversa entre duas, que é a chefe das modelistas, que fala assim, se você souber em que tecido que isso vai ser feito, você vai cair dura. Ela falou assim, fala. E na realidade, realmente, na hora que aparece o desfile, você fica surpreso, porque é um tecido quase que uma pele, né? Dentro de uma forma de um vestido de noite, e é uma coisa inesperada. Então, esse exemplo do diálogo entre as equipes, eu acho que tem que ficar entre nós. Mas também se estender isso para o consumidor, porque hoje algumas empresas como a Apple, que estão na inovação, ou a Google, eles já estabelecem diálogos direto com o consumidor. E é o consumidor que fala para eles o que eles esperam ver de inovação. Tá? Obrigada.